Estamos então aqui dando continuidade ao estudo do esquecimento do passado, né? Desse assunto que está aqui nesse capítulo. E hoje nós estamos aqui, vamos entrar num comentário que Kardec faz, uma espécie de resumo, né? Desse capítulo, desses assuntos que ele tratou aqui neste capítulo 7º. Conforme for, não sei se hoje vai dar tempo, a gente vai entrar no capítulo 8º falando sobre a emancipação da alma. Mas ainda vamos encerrar aqui com esse comentário, ele falando então desses assuntos que foram tratados nesse último capítulo. Então aqui o último assunto que a gente estava falando é justamente esse, o esquecimento do passado, né? E nas últimas questões nós estávamos vendo com Kardec que eu não preciso me ligar no passado, eu não preciso ficar fazendo terapias de vida passada, eu não preciso querer voltar no passado para saber o que realmente é a minha vida, o que realmente foi a minha vida. Basta que eu reflita no que está me acontecendo na atualidade, né? Então, pelo que eu passo agora, eu sei o que eu fiz no passado, porque nós já aprendemos que somos regidos pela lei de causa e efeito, ou seja, que lei é essa? Que todos os nossos atos nos trazem consequências, quer nessa encarnação, quer em encarnações futuras. Então, como nós sabemos que já passamos por muitas encarnações aí no passado, com certeza hoje ainda estamos sentindo aqui o reflexo dos nossos atos lá do passado. Então aí cada um vai se autoanalisar, vai olhar para dentro da sua vida, ver o que está acontecendo e vai tirar as suas conclusões. E aí Kardec então, ele coloca para nós assim, dizendo assim: chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por si mesmo as provas às quais deseja submeter-se, para apressar seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem de recomeçar. Então está aí bem claro para nós. Chega um momento que você está na erraticidade, não tem mais por onde escapulir, você tem que voltar. Então vamos preparar a nossa nova encarnação. Vamos ser amparados pelos nossos benfeitores espirituais e escolhermos, se pudermos, as provas pelas quais nós vamos passar para aprender na nova encarnação a não cometer os erros do passado. Isso, Denise, recomeçar, nunca retroceder, não. O espírito jamais retrocede. Ele pode até se preparar para determinadas provas, não conseguir vencer essas provas, como a gente usa o termo, a criatura fale, né? Ele não conseguiu vencer as provas, faliu na encarnação, mas ele não retrocede. Ele volta numa nova encarnação e vai ter, claro, ele vai ter que fazer as provas que não fez nessa e mais algumas para acrescentar na próxima. A gente lembra lá do Camilo Castelo Branco, eu gosto muito de lembrar esse exemplo dele, porque é assim conhecido, todo mundo conhece, né, daquele livro dos suicidas, da Dona Ivone Pereira. Ele, o que aconteceu com ele, né? Você tem que aprender a escolher melhor? Pois é, mas Wagner, a gente escolhe as provas de acordo com a nossa necessidade, né? A minha irmã fala a mesma coisa que você está falando aí, que ela devia de estar bêbada quando escolheu determinadas coisas para a vida dela, mas não é assim, né? A gente sabe que escolheu o que é certo, o que precisava mesmo, porque senão não teria graça, né? Os espíritos não deixariam a gente passar. Mas em questão desse ponto de retroceder, né, a gente lembra lá do Camilo. O Camilo, ele era um escritor português e ele teve em determinado ponto da sua existência a prova da cegueira.
e ele não se aceitou a cegueira, né? E comete o suicídio. Então vai para a espiritualidade totalmente revoltado, totalmente chateado, porque não venceu aquela problemática toda que a gente sabe de quem comete o suicídio. Muito bem, então ele começa a se preparar para uma nova reencarnação. E ali Dona Ivone relata, né? Ele, além do que ele tinha que passar as provas da nova existência, né? O que acontece? Ele ainda tem que fazer a que ele perdeu na existência passada. Mas olha só, isso não é retroceder. Isso é o que a Denise falou ali, recomeçar, fazer de novo. Né? Então o que aconteceu com Camilo? Ele tinha que reencarnar, passar novamente pela prova da cegueira, né, para vencer o tempo que ele deixou de fazer porque estava cego, mais as provas que ele precisa desenvolver já na nova encarnação. Então é assim que acontece o processo. Veja bem, a questão da escolha das provas a gente já até estudou aqui. Isso vai depender sempre do nosso grau de entendimento, do nosso grau evolutivo. Se nós estivermos conscientes, em condições de escolhermos as provas, aí nós escolhemos. Mas existem aqueles casos que nós sabemos que o espírito não sabe nem por que existe, não tem conhecimento nenhum, totalmente ignorante das coisas espirituais, precisa aprender, então tem que ser na base da força mesmo. Né? Os mentores é que escolhem lá e vai e acabou, não tem outro jeito, tem que ser mesmo. Então Kardec continua dizendo assim: o espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. E ontem a gente fez um estudo aqui às 18 horas na Sala Espiritismo Net Brasil, justamente falando sobre o livre-arbítrio. O Leon Denis dá um show lá naquele livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, falando sobre o livre-arbítrio. O que na realidade é esse livre-arbítrio que a gente abre a boca aí, que eu sou livre, sou dona de mim, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser. E na realidade, né, tanto Kardec como Leon Denis nos esclarece que não é bem assim. Então ele diz, a gente goza do livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que no estado de espírito ele escolhe as provas da vida corpórea. E no estado de encarnado delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Então, olha só, esse nosso livre-arbítrio aí, ele é um pouco que limitado, né? Por quê? Nós temos o direito de escolhermos as provas, mas sempre sob orientação dos nossos mentores. Porque no desespero que nós nos encontramos, a gente na espiritualidade quer resolver logo tudo, quer vir logo com todos os problemas do mundo para poder ficar livre logo. É assim que a gente faz na nossa vida atual. Quando a gente tem alguma coisa que tem dificuldade, que tem muito problema para fazer, vamos fazer logo tudo que a gente fica livre. Mas os nossos mentores, os nossos guias, né, eles sabem da nossa condição, eles sabem da nossa capacidade. Então muitas das vezes eu posso até querer uma prova, por exemplo, da cegueira, mas ele sabe que eu não vou conseguir passar pelaquela prova ainda. Eu até preciso, mas ainda não tenho condições. Então é besteira, você vai dar a prova para ele, ele vai falir. O que adianta você já vir para uma situação sabendo que não vai conseguir realizar? É a mesma coisa que você se inscrever num concurso público e não se preparar. Então você não tem capacidade para fazer a prova daquele concurso, você foi para lá fazer o concurso para quê? Perder tempo. Então, há uma orientação, né, do uso desse livre-arbítrio. Não nos é negado, porém, gastar dinheiro, né, Negrão? Porém, ele é orientado, tá? E é o que o Leon Denis também disse para nós ontem. O Dudu está na parte da comunicação telepática e o Wagner diz que na próxima vou ao departamento reencarnatório, na Casa Bahia, e dividir a minha dívida em suaves prestações. É mesmo, porque a sua dívida está pesadinha, meu amigo, eu sei, né? Te conheço aqui pessoalmente
sei aí da sua dificuldade. Vai mesmo, porque também imagina, agora eu vou também falar, imagina o que você não aprontou para estar com essa dívida tão grande, hein, negrão? Imagina. O que esse menino não andou aprontando por aí para estar com essa dívida assim tão grande, né? Quem fala isso pra gente é o Reinaldo também. Reinaldo é que diz que não tem noção do que ele fez para estar com tantas dívidas assim para acertar. Mas uma coisa a gente tem consciência, né? Nada que está no nosso caminho, nada que está na nossa vida, nada que nos acontece é empréstimo, está emprestado ou a gente está passando por alguém. Não, né? Tudo que está nos acontecendo são consequências dos nossos atos. Então, se a minha dívida lá está muito grande, é porque eu andei dando muitos calotes por aí, né? Deixei de pagar, a dívida foi aumentando. Então, não adianta, porque quem tem que pagar sou eu. Então, bora, né? Tá bom, meu querido, vai lá, bom trabalho para você, viu? Dá um abraço lá no pessoal do CEAM. Um beijo em todo mundo lá. Então, Kardec diz para nós: integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. A gente esquece o passado, larga para lá o passado. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Ou seja, quando há necessidade que eu tenha alguma lembrança, a própria lei vai se incumbir disso. Eu vou me lembrar. Então eu não preciso ficar procurando. Como dizia meu pai, se você procurar chifre na cabeça de cavalo, você vai encontrar. Depois não reclama da chifrada. E ele diz: mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil, e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem da maneira por que se cumpre a existência presente e da escolha ulterior do espírito. Então, ele diz que o meu futuro não pode ser revelado. Porque o meu futuro vai depender das minhas atitudes hoje, do que eu estou fazendo hoje. O que eu estou fazendo hoje, as minhas ações de hoje, do presente, já estão determinando qual vai ser esse meu futuro. Lembra aquela frase que eu falo sempre, de Joana de Ângeles? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém põe nada no nosso caminho, só nós. Nós é que traçamos o nosso destino. Isso aí é maravilhoso. Não é Deus que quer, não é o Espírito que quer, não é os meus antepassados, não estou pagando nada dos meus antepassados. O problema é eu comigo mesma. Cada um consigo. Isso aí é um ensinamento que a doutrina veio nos trazer, que é muito legal. Se a gente para pensar nisso, por quê? Só depende de mim. A minha felicidade ou a minha infelicidade está nas minhas mãos. Por isso que a gente vê aí todo mundo falando, as mensagens que vêm dizendo: olha, a tua felicidade está dentro de você. Sim, por quê? Porque é você que constrói. Né? É você que constrói. Com as suas atitudes. Você já sabe, já tem esse conhecimento. Olha, tudo que eu estou fazendo agora vai me trazer consequências futuras. Então, o que eu tenho que fazer? Procurar fazer coisas que me tragam consequências boas. Então, não é porque Deus quer, não é porque eu fui escolhida, não é porque estou sendo penalizada, não é nada disso. É eu comigo mesmo. Então ele diz, né? O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito. Porque se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante é o desejo que concebeu de as reparar. Guiam-no pela intuição e lhes dão o pensamento de resistir ao mal. Então eu não preciso me lembrar do ato em si, detalhes, o que eu cometi, não é? Mas a consequência daquele ato ficou em mim.
Não preciso saber se eu matei alguém. Mas o fato, se eu tenha matado alguém, a consequência daquele ato ficou comigo. Na erraticidade, eu sou esclarecida a respeito disso. Né? Então os espíritos diziam assim, bom, você fez isso, reflete que você agiu errado e que você está infringindo a lei e você tem que se acertar com a lei. Então a gente vai procurar os meios para esse acerto com a lei. Você vai se acertar com a lei. Aí ele diz, este pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que estes lhe sugerem. Além disso, né, da gente ter esse processo na consciência de que tem que se acertar com a lei, está lá na nossa consciência, nós temos os nossos mentores nos intuindo. Como? Quando a gente começa a fazer alguma coisa que está fugindo do caminho traçado, vem intuições. A gente recebe essas inspirações. Ou se a gente insiste e não segue, né, não se orienta pelas intuições que recebe, vem o quê? Vem a dor. Então a gente está amparado de qualquer maneira. Deus não nos abandona assim para a gente ficar por aí sofrendo, não. Agora, nós temos que ter um comportamento de acordo e entender esses sinais que nos chegam. E aí ele diz, se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Então a gente tem dentro de nós, cada um que olha para dentro de si, sabe quais são as suas fraquezas. Isso aí não tem escapatória. Aquele que fala, não sei qual é a minha dificuldade, sabe sim. Pode não estar querendo admitir. A gente sabe quais são as nossas fraquezas. E pela situação que a vida vem nos trazendo, pelas situações que aparecem e que a gente tem que passar por ela, a gente vai sabendo o que fez lá atrás, o que aprontou lá atrás. É muito simples, porque não é igual para todo mundo. Cada um de nós aqui tem situações diferentes. A gente não está na mesma profissão, a gente não está na mesmo bairro, a gente não está com os mesmos vizinhos, a gente não... Nada é igual na nossa vida. Nós somos iguais na criação, mas na nossa vida cada um tem aquilo que precisa. Eu não gosto nem de falar que merece, porque merecer, nós só merecemos coisas boas, né? Mas como a gente andou fazendo besteirinha aí pelo caminho, a gente tem que se acertar. Então, a gente tem aquilo que precisa para atender ao nosso aprendizado, a nossa caminhada. Então não adianta eu ficar reclamando da minha vida, que a minha vida, porque eu escolhi essa profissão, e ser professora é isso, ser professora é aquilo. Não adianta. Eu particularmente, eu tenho como exemplo, eu batalhei muito de emprego antes de cair no magistério. Não conseguia, era impressionante. Não conseguia emprego nenhum. Quis trabalhar como secretária, fiz concurso para banco, não consegui nada, não passava em nada. Primeiro concurso que eu fiz para o magistério, passei, entrei e estou aí até hoje. E aí, fazer o quê? Né? É porque essa era a minha, vamos dizer, a profissão que eu precisava para trabalhar as minhas dificuldades. Eu já falei aqui para vocês em relação à convivência com crianças. E aí a gente pensa, por que isso? Tem relação com o passado. O que eu aprontei lá? Eu não quero saber o que eu aprontei, porque não foi coisa boa, né? Mas a gente sabe o que é. Por aí, mais ou menos, a gente tem o nosso direcionamento. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Aproveitar
a oportunidade, aproveitar a chance e tentar resolver essa dificuldade que a gente tem diante das provas, diante das dores que nos aparecem. As nossas dores são os sinais das nossas dificuldades, porque elas vêm para nos alertar justamente dessas nossas inclinações, dessas nossas más inclinações, e que a gente precisa lutar e vencer. Então é o que ele está dizendo aqui, ó. Basta que se estude a si mesmo. O problema é que a gente não quer estudar a si mesmo, a gente quer estudar o outro, né? A gente dá uma de psicóloga, resolve o problema do outro, tira a dúvida do outro, analisa o outro, vê os problemas do outro, e de você, da gente, a gente esquece, né? O Fernando diz que fez concurso para o Correio e se assustou com tanto erro de segunda série do primeiro grau. Pois é, porque não era para você entrar lá nesse... Coisas que, eu entendo o que você está falando, Fernando, coisas que a gente olha na prova assim, meu Deus, por que eu errei isso? Eu sei isso, eu fiz uns 3 ou 4 concursos aí para Banco do Brasil, não passava em nada. Falei, então eu vou tentar. E não fui também, assim, logo de primeira tentar concurso para o magistério, não. Eu caí dentro do magistério. Uma colega, vocês verem como é que a espiritualidade trabalha. Eu tinha uma amiga que era professora, na época, ela engravidou e entrou de licença, né? Aquela licença de pós-parto. E aí ela perguntou para mim assim, ela era um colégio particular, ela perguntou para mim assim, Beth, você não quer quebrar um galho para mim? Eu falei, qual? Ela falou, você me substituir aqui nesses 3 meses que eu vou ficar de licença, 3, 4 meses, não sei, não me lembro mais, e você então fica ali para mim dando aula. Eu falei, não quero não. Ela, pelo amor de Deus, quebra esse galho para mim, a gente era muito amiga. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, mas no último dia da tua licença eu também saio fora, você trata de voltar. E nessa brincadeira que eu fui, fiquei, o colégio me admitiu como fixa, né, que eu estava como voluntária, assim, como freelance. Aí ele me contratou, fui fazer concurso para o magistério, passei, pronto, e aí? Estou no magistério aí até hoje, tranquila, feliz da minha vida, e se eu tivesse que voltar, eu queria voltar como professora. É a espiritualidade que faz as coisas para a gente? É direcionamento, diante daquilo que você tem como proposta de crescimento, né? Fernando diz, não posso nem juntar dinheiro no chão que dá azar, eu preciso trabalhar mesmo. Pois é. O meu pai, o Fernando, o meu pai, ele jogava nesses, tudo quanto é jogo que você imagina de azar, Mega Sena, era loteria esportiva, esses negócios, ele jogava tudo, que o sonho dele era ficar rico. Morreu, coitado. Pobrezinho, quer dizer, pobre não, né? Dentro das condições dele. Porque não era para ele ter essas coisas. E a gente vê aí pessoas que pegam um papelzinho, vai lá, joga, faz um jogo e ganha, né? Cada um tem lá as suas necessidades. Bom, aí ele ainda continua aqui nesse comentário. É isso aí, Francis, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Isso aí eu já tenho uma certeza tão grande na minha vida disso, que tudo que nos acontece é porque tem que ser. Tem alguma razão de ser. No primeiro momento a gente pode até não entender, mas vai passar um momento, a gente vai entender depois. Às vezes até naquela hora ali que acontece, a gente fica chateado porque não atende a nossa vontade no momento, não era o que eu queria, tanto isso, não consigo. Mas depois a gente vai perceber que aquilo teria sido ruim para a gente se eu tivesse conseguido, né? Pois é, né, Dudu? Às vezes a gente recebe um aviso e passa batido. E aí depois a gente chora, reclama, né? Vem aquele soprinho, vem aquele aviso, às vezes não vem assim nem um sopro no ouvido, mas vem alguém te dar um toque, alguém fala alguma coisa para você, né, que na hora você não entende, depois você vai parar e pensar, nossa, peraí, fulano falou isso para mim, por que será que fulano falou isso para mim, né? Tem muitas maneiras que a espiritualidade utiliza para nos dar os sinais. O problema é que a gente não dá atenção a esses sinais. O Fernando coloca, nem me fale, sonhei que me deram uma escolha, ou uma doença com dinheiro ou
com o que hoje e com saúde, por isso não peço mais para ganhar quina. Pois é, melhor não pedir nada, né? O que a gente tem que pedir a Deus é o seguinte: Senhor, me dê aquilo que eu preciso, e Ele sabe melhor do que ninguém, né? O que nós precisamos. Mas, Julie, o que eu estou falando é o que a doutrina me ensinou, entendeu? É o que a doutrina me ensinou. E a gente, quando estuda aqui, a gente tem que tentar vivenciar o que a gente está estudando. E é isso. Eu não tenho que ficar pedindo para Deus, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tenho que pedir para Deus aquilo que eu preciso. Senhor, que seja feita a tua vontade. Ou seja, me dê aquilo que eu preciso, né? O Dudu ganhou aí 12 milhões de cruzados novos e torrou tudo. Não ficou com nada, né, Dudu? O que adiantou? Mas teve uma razão. Isso eu te garanto. Alguma coisa você aprendeu com essa passagem na sua vida, né, Dudu? Eu sei porque eu te conheço, a gente já falou sobre isso. Você teve ali uma lição, você aprendeu alguma coisa com esse fato na sua vida. A Júlia diz que começou na profissão de corretora e não consegue fechar venda nenhuma. Querida, de repente você não está no lugar que você tinha que estar, né? Dizem que vão voltar e depois nem atende mais o telefone. Agora, isso aí também não pode ser você achar que seja por causa disso, não. De repente também é fase, né? Você corretora, está vendendo alguma coisa e a dificuldade das pessoas de comprar, a gente tem que analisar tudo isso. Agora, procura observar as oportunidades que vão pintando à sua volta, as situações que vão acontecendo, porque vem os sinais para nós. Que a gente faz a prece para Deus, pede para Deus as coisas e esquece de esperar, de prestar atenção na resposta, né? E Deus sempre manda uma resposta. Disso vocês tenham certeza, né? Então ele diz aqui para nós, as vicissitudes, é só seguir o que a doutrina está dizendo aqui, ó. Basta que se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Olha para você e vê o que você é, quem você é, né? O Dudu está colocando aí, entre na corretora para trabalhar e faça uma oração sem segundas intenções. Uma hora você começa a vender bem. É isso aí, né? Tudo também é questão do nosso pensamento. Como é que eu estou levando aquela situação ali? Ele diz assim, as vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem murmúrios. Então, veio a prova, veio a dor veio me assinalar ali uma dificuldade, uma prova pela qual eu preciso passar. Eu tenho que ter esse comportamento. Bom, tá doendo? Tá. Então eu preciso descobrir a causa dessa dor e combater. Porque a causa dessa dor, a origem da dor, é a minha dificuldade. É o que eu preciso aprender. Então, quando começar a doer, tenho que ir lá olhar. Por exemplo, se está doendo alguma coisa no meu pé, estou sentindo o meu pé doendo. Por que o meu pé está doendo? Então eu vou olhar se eu estou com um sapato adequado, eu vou olhar se eu não dei uma torcida, se eu não caiu alguma coisa em cima, vou procurar um médico especialista, vou bater uma chapa, vou ver o que é, e aquilo que está causando a dor eu vou tratar. Da mesma coisa, nas dores morais, a gente tem que agir da mesma maneira. Quais foram as minhas atitudes que provocaram essa situação que no momento está me fazendo sofrer? A gente leu ainda agora aqui o Evangelho. Vocês vejam como é que tudo fica sintonizado, né? Eu sempre abro o Evangelho aqui ao acaso. Não seleciono antes. Na hora que a gente abre essa linha que eu estou aqui, a musiquinha está ali por aqui, o Evangelho, e vejo qual é a mensagem que a gente vai ler. E muito difícil a mensagem não casar com o estudo que a gente está fazendo, com o que a gente está falando. Então lá no Evangelho está dizendo, você tem resignação, você compreende, não é que você vai falar assim, oba, nasci para sofrer, não é isso.
Resignação não é você se acomodar diante da dor. As pessoas confundem muito. Resignação é você lutar para vencer a tua dor, a tua dificuldade. Eu não gosto nem muito da palavra dor, eu gosto mais da dificuldade. É você lutar. Então, resignar, quando ele diz assim, você tem que ter com resignação e sem murmúrios, é isso. Tá doendo? Tá, mas eu não nasci para sentir dor. Então, eu tenho que crescer, combater, lutar contra essa dor e combater essa dor. E a cada dor que eu combato na minha vida, a cada dificuldade que eu consigo vencer, eu vou me fortalecendo para vencer novas dores que ainda virão, porque eu ainda tenho muito que aprender. E qualquer aprendizado, gente, ele pede sacrifício da nossa parte, qualquer um que seja. Nada, pode prestar atenção, nada que você vai aprender na sua vida no primeiro momento você aprende com facilidade. Olha a dificuldade que é para você aprender a escrever. Vocês nunca observaram? Pega uma oportunidade de observar uma criança que está chegando na escola, né, a primeira vez, pegando o lápis, pega o lápis ali com aquela mão dura, pesada, para começar a escrever, o sacrifício que é para aquela criança fazer uma bolinha com uma perninha. Quando a gente vai aprender a estudar uma matéria nova, que dificuldade que é, né? A gente vai aprender a cozinhar. Nossa, você vai aprender a fazer um arroz, quantos arroz você queima até você aprender a fazer o arroz direitinho? Ou então ele fica papa, ou então ele fica cru. Você não aprende tudo no primeiro momento. Tudo requer mesmo ali sacrifício. Nem fala, Dudu, MMC, MDC, pelo amor de Deus. Nem lembra dessas coisas, que isso aí a cruz, né? Crucificação, isso aí. Então a gente tem que ter essa resignação de saber que tudo é uma luta na nossa vida. Agora, depois que a gente passa pelo aprendizado, fica tudo tranquilo. Então aí é beleza. Vou lutar, requer sacrifício o aprendizado? Sim, mas em compensação, depois que eu aprender, olha só, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Então ele diz, a natureza das vicissitudes e das provas que sofremos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os atos de um criminoso pelo castigo que a lei lhe inflige, né? Então, as dificuldades pelas quais eu estou passando, as minhas dores, elas vão me dizer o que eu fiz no passado. Agora aí é cada um olhando para suas dores e tentar analisar. E tem como objetivo o quê? Se corrigir, não cometer mais esse tipo de erro. Aí ele diz, assim este será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. Mão rico e avarento pela miséria. Aquele que foi duro para os outros, pelo tratamento duro que sofrerá. O tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. E por aí vai. Então é por isso, né, que a gente diz assim, é só isso, Café, é só ver a situação e as escolhas que nós fizemos, né? E aí a gente entende o seguinte, que neste mundo não existe injustiça. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falar, olha que injustiça aquela criatura está sofrendo. Não está sofrendo nada. Não está sofrendo injustiça. Por maior trágico que seja a situação, a gente fica com compaixão, a gente ora pela criatura, a gente se penaliza pela pessoa, mas a gente sabe que aquilo ali na vida daquela pessoa não é à toa. Não é sem uma razão. Por pior que seja, tem sempre uma razão. Nessa vida ela é uma pessoa tão boa e passa tantas dificuldades. Mas vai ver o que ela fez lá no passado, né? Então, a doutrina nos esclarece muito isso, né? Nós não temos injustiça no mundo.
Só temos justiça. Então, quando a gente vê uma situação muito trágica, muito dolorosa para alguém, ou até para nós mesmos, tenhamos a certeza disso. É Deus agindo na nossa vida. Deus, através de suas leis, agindo na nossa vida, justamente para isso aí, Sucafé. A oportunidade de eu aprender a fazer a coisa direito. Né? E aí ele ainda diz... Bom, aí a gente termina aqui esse assunto do esquecimento do passado, onde Kardec aí dá uma explicação maravilhosa a respeito disso, e a gente sai com esse aprendizado. Nada me acontece por acaso. Nada está sendo como punição, como Deus esqueceu de mim, Deus quer que eu passe por isso. Deus está livre dessas acusações. Por favor, não jogue as coisas nas costas de Deus. Pense sempre assim: eu sou responsável pelos meus atos. A coisa vai ficar menos dolorosa, gente. Presta atenção. Quando você sabe que está passando uma dificuldade e que a responsável é você pensa assim, bom, tá assim é porque eu provoquei. Então, dói menos, que aí você sabe que tem que correr atrás. Agora, quando você acha que é alguém que fez, aí você fica naquela de vítima. Ah, eu sou a pobre coitada, eu sou a sofredora do mundo, aí fica lá sentadinha, coitadinha de mim, ó vida, ó dia, ó azar, e pronto. E não sai daquilo. E não é isso que Deus quer da gente. Tá bom? Bom, alguma dúvida aí? Se alguém tiver alguma colocação? Pois é, isso aí, é responsabilidade nossa. Fernando, é duro aceitar isso. Eu costumo dizer que é muito fácil você abrir a boca e falar: eu amo a doutrina espírita, eu sou espírita. Agora, não é fácil você admitir essas coisas. Eu tive uma luta muito grande para aceitar que tudo que me acontece é responsabilidade minha. Esse lance da lei de causa e efeito não é fácil da gente admitir isso. Porque é aquilo que o Vaguinho escreveu antes brincando, né? Ele brinca muito, ele escreveu em tom de brincadeira, dizendo que estava bêbado quando escolheu isso, porque a gente fica imaginando, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Eu fui muito burra para fazer alguma coisa para estar sofrendo essa consequência. Então a gente não quer aceitar, porque hoje a gente já está até com outro pensamento, amadurecendo mais, com maiores conhecimentos, a gente fica, né? Pois é, mas você não quer admitir que jogou pedra na cruz, Dudu. Então, quando vem essas dificuldades e a gente aprende isso, foi uma coisa que, quando eu comecei a estudar doutrina espírita e que eu aprendi, porque até então o conhecimento que eu tinha era assim, era Deus que queria. Tudo de sofrimento, todas as dores, tudo que acontecia no mundo era vontade de Deus que a gente não podia rebater. E aí tem hora que a gente pensa mesmo, nossa, mas esse Deus é muito mau. Né? Porque um Deus que deixa criancinhas morrer de fome, um Deus que alaga uma cidade e mata um monte de gente, um Deus que faz uma boate incendiar e 242 jovens morrerem assim, estupidamente. Quer dizer, é para se revoltar contra esse Deus. Mas é por isso que aquilo que Jesus disse para nós lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é um dos maiores ensinamentos que o Cristo nos deixou. Porque quando você entende, né, adquire esse entendimento, esse conhecimento que a doutrina te oferece, que não é Deus quem quer. Deus criou as leis. E as coisas acontecem porque nós infringimos essas leis. E como o nosso destino é a perfeição, a gente não pode ficar com essa culpa nas costas. E a maneira da gente retirar essa culpa das costas é o quê? É reparando. Então lá no livro Céu e Inferno, Kardec tem um capítulo lá que ele fala muito nisso, do arrependimento, da reparação, e aí você vai passar pelas provas. Então você, eu me arrependo do que eu fiz. Quero reparar o que eu fiz em relação à lei. Como é que eu vou reparar? Sofrendo as provas. Quer dizer, passando pelas provas, né? É mais fácil, né, negrão? Né? É mais fácil você jogar a culpa de Deus, tirar de cima de você. Que aí você vai morrer, vai virar anjinho, vai virar diabinho. E não é assim, né?
A Denise coloca para nós, graças a Deus a gente sempre encontra uma saída, uma solução. Mas a lei ela está estruturada para isso, Denise. Para nos ajudar a nós mesmos a resolvermos os nossos problemas. Ninguém resolve nada. A gente acha que alguém resolveu um problema para nós. Não, fomos nós mesmos que corremos atrás. Agora é lógico que a gente tem um amparo, tem ajuda. Dependendo da situação, pessoas são colocadas na nossa vida para nos ajudar. Pessoas são colocadas na nossa vida, às vezes, uma criatura que você entra no ônibus, senta lá, e senta alguém do teu lado, começa a conversar com você, e ele nem sabe o que está se passando na sua vida, e ele diz alguma coisa que soluciona um problema teu. Sempre aparece um anjo. Isso é verdade, Denise. Tenha certeza disso. Agora, a gente precisa estar com as antenas bem ligadas para captar as mensagens que vêm. Né? Uma pessoa passa por você e fala uma coisa, nem te conhece. E conversando ali numa fila de banco, numa fila de supermercado, te fala alguma coisa que vai te ajudar a refletir, a pensar e ajudar a resolver uma situação, às vezes, que você está toda enrolada para resolver. O que é isso? É um amparo divino para nós. Porque se assoprar, muitas das vezes, se soprar no nosso ouvido, a gente não escuta. E não acredita. O pior não é nem escutar, é não acreditar. Mas vendo uma pessoa concreta, né? Uma visível ali, me falando alguma coisa, aí eu já vou olhar de maneira diferente, né? A Cícera colocou, eu aceitei fácil pela dor, precisei quase desencarnar para entender. Você e todo mundo, Cícera, né? A maioria das pessoas, elas vêm para cá, para a doutrina, pela dor. É difícil você ver alguém que venha por amor. De 100 pessoas, 2 vêm por amor, 98 vêm pela dor, né? Bom, a gente tem 10 minutinhos ali, nós vamos iniciar aqui, não vamos levar muito tempo, porque é um estudo assim também que requer muita calma, muita tranquilidade, porque é complicado, que é a emancipação da alma. Né? O que é essa emancipação da alma? Os sonhos e o sono. Por que eu durmo? O que acontece quando eu durmo? A gente vai estudar tudo sobre isso aqui. As visitas espíritas entre os vivos. Então Kardec preparou um capítulo aqui, sonambulismo, né? O que é esse sonambulismo? Esse tal desse sonambulismo é complicado da gente entender. A transmissão oculta do pensamento, como é que a gente consegue fazer isso? E consegue? Consegue. Né? A dupla vista, a visão. Então é um capítulo assim que tem muita coisa para a gente trabalhar ali. Mas a primeira pergunta que Kardec faz aqui, é a questão 400, ele diz assim: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Olha só, você está encarnado porque você quer? O espírito, não é você encarnado não, pensa em você espírito, você lá na erraticidade, livre, leve, solto, sem sentir fome, sem sentir frio, sem ter dores nenhuma, não tem dor de coluna, não tem dor de artrite, não tem dor de nada, de problema nenhum, você está lá apenas evoluindo e tal, e você precisa vir passar provas na Terra, encarnado. Então ele está perguntando, o espírito vem voluntariamente? Quer dizer, não, eu quero, deixa eu ir, eu quero viver lá, que lá é bom. Ficar preso num corpo material, pesado? Então é isso que Kardec está perguntando. Aí ele diz assim, é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. Então é a mesma coisa que você perguntar para um prisioneiro se ele está feliz dentro da cela. Porque o corpo material, para nós, para o espírito, é uma prisão. Porque enquanto eu estou aqui acordada, em estado de vigília, o espírito não pode fazer nada, só vai fazer aquilo que o corpo permite. E o corpo não permite muita coisa,
porque ele é matéria densa, né? O corpo não permite muita coisa. Então, quando eu estou livre desse corpo, nossa, que maravilha, né? Dudu diz assim, só uma breve colocação no estudo da semana que vem. Começaremos na outra semana, né? Sim, na sexta-feira a gente começa esse estudo aqui, o capítulo 8. E na quarta-feira a gente vai falar sobre, eu só estou dando assim uma introduçãozinha. Na quarta-feira a gente volta lá para o Livro dos Médiuns. Então ele diz que é como você perguntar. Para nós, esse fato de estar no corpo material é uma prisão. E ele diz, o espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Né? Então o que acontece? Você está vivo ainda, mas tem uma oportunidade em que o espírito pode se libertar desse corpo, que prende, que limita. Qual o momento? Quando o corpo dorme. Ah, meus amigos, quando o corpo dorme, o espírito vai. Aí ele sai. Sai por essa vida espiritual aí, aprontando, fazendo o quê? Aquilo que o teu comportamento, enquanto acordado, faz. Os teus desejos, as tuas vontades. Então, você que é um viciado em futebol, quando o teu corpinho dorme, o que teu espírito vai? Procurar um campo de futebol, um jogo de futebol, qualquer coisa relacionada a futebol. Você que adora uma bebidinha, adora um pagodinho, adora um barzinho, quando você dorme, teu espírito vai para onde? Vai lá para o barzinho, tomar cervejinha, se divertir. Você que adora uma reflexão, você que adora um estudo, quando você dorme, teu espírito vai procurar fazer isso, né? Sonhado você tem, Dudu, tá? Você tem sonhado sim, é que você pode não estar se lembrando, mas sempre quando dormimos, nosso espírito, ele sempre faz alguma coisa. Pode até não se afastar muito pela falta do conhecimento, que tudo também, gente, é o conhecimento que a gente tem, né? Conhecimento que a gente tem. Por isso que Jesus disse lá, ó, o seu coração vai estar onde você colocar o seu tesouro. Eu acho que é mais ou menos isso. O seu coração vai estar onde você colocar o seu tesouro, quer dizer, os seus atos, a sua atitude, a vida que você leva acordada é que vai direcionar o teu espírito no momento que você dorme. Então, se a gente quer, né, que esse espaço que o corpo está descansando, que o nosso espírito se cuide bem, vamos trabalhar para que ele procure coisas boas enquanto o nosso corpo descansa. O Francis diz que agora frequentemente sonha com um parque. O mesmo parque sempre já há alguns meses. Você está indo se divertir em algum parque. Alguma razão deve ter, né, Francis? Beth, me tire uma dúvida. Você acha que tem algum problema um médium tomar uma cervejinha de vez em quando? Não, nenhum problema, Cícera. Em lugar algum da doutrina espírita está escrito que você é proibido de fazer alguma coisa. Agora, o que você tem que ter é um bom senso e moderação. Um médium, por exemplo, no dia que ele vai trabalhar, né, mediunicamente, ele não deve fazer uso da cerveja. Ah, porque é pecado? Não, não é porque é pecado. A cerveja vai impregnar o seu fluido, aquele fluido que nós temos, fica impregnado, os elementos da cerveja vão ficar impregnados no fluido. E o que vai acontecer? Meu fluido vai ficar como que embaçadinho, sujinho. Eu vou trabalhar, tomo cerveja durante o dia e à noite, vou para a casa espírita trabalhar, meu fluido está impregnado. Então vou dar trabalho à espiritualidade de primeiro limpar o meu fluido no momento que eu estiver trabalhando. Então é bom senso que a gente tem que ter, né? Não, nada demais. O espírita, ele aprende isso, ele não está proibido de nada.
Nós não somos proibidos de nada. Claro, gente, estamos falando de coisas normais, né? Claro que a gente não vai sair por aí matando alguém porque não estamos proibidos disso. Até nisso a gente não está proibido, mas não deve fazer. Mas eu digo, você tomar a tua cervejinha, aquele que gosta do cigarro, fazer o quê? Né? O certo, o bom, né? O certo não, o bom seria, né, que a gente já não fizesse mais isso. Mas ainda estamos muito ligados à matéria. E o fato de você tomar uma cerveja, 2 cervejas, numa festa, se divertir, isso não vai dizer que você é pecador. Onde está escrito isso? Jesus não ia para as festas, gente. O primeiro, entre aspas, né, milagre de Jesus, não foi numa festa de casamento fazendo o quê? Transformando vinho, água em vinho. Né? Pois é, agora a Sucafé está colocando aí, já uma pessoa dando passe a pessoas que vão receber fluidos, a criatura não faz um regime, uma alimentação no dia que vai trabalhar, 1 dia, 2 dias antes, né? De tanto de bebida, como até alimentação, não é só bebida não, é alimentação. Aí o cara, só não como carne, tá, aí você não come carne, mas sim panturra de arroz com feijão, abóbora e mais não sei o que. Não é assim, é comida leve, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter em função disso. Porque a gente, na verdade, Sucafé, os mentores não vão deixar que a criatura que está recebendo o passe receba ali um passe com um fluido impregnado. Né? É uma feijoada, né, Fernando? Um fluido impregnado, tá? Agora, a gente está dando trabalho. Conclusão, em vez de você estar ajudando, se você foi todo impregnado, em vez de você estar ajudando, né, você não está ajudando, você está dando trabalho à espiritualidade, porque quem está ali para receber o passe não tem culpa dos seus atos, né? É trabalho para a equipe. Então a gente tem que colaborar e não trazer mais como é que se diz? Mais trabalho para a espiritualidade, né? Então é isso aí, é questão de bom senso, equilíbrio em tudo. A Silvani colocou aí muito bem, é o equilíbrio que eu preciso ter. De onde sai o fluido para quem recebe o passe do médium Tico e Teco? Eu aprendi nos estudos que eu fiz. Quando você está dando o passe, os fluidos normalmente saem pelas mãos, pelo centro da palma da mão, na palma da tua mão. E quem é médium vidente, que está dentro de uma sala de reunião espírita, e no momento do passe, os médiuns videntes veem essa luz, essa energia, esse fluido saindo, chegando lá na criatura que está recebendo o passe, né? Ah, isso aí, meu amigo, vou te fazer um convite. Você venha aqui estudar o livro A Gênese com a gente, o capítulo 14, que está lá escrito Fluidos. Leia o livro A Gênese, no capítulo 14, que lá tem tudo detalhadinho para você. Porque se eu começar aqui agora a falar sobre isso, a gente só vai parar amanhã de manhã. Então, no livro A Gênese, capítulo 14, Gênese de Kardec, capítulo 14, o título é Fluidos. A gente está estudando isso aqui na Sala Seara Espírita, à noite, às 21 horas. Começamos ontem. Quer dizer, se você aparecer lá hoje, você ainda vai pegar assim, o início dessa explicação. Ali Kardec fala da origem do fluido, os tipos de fluido, o que é um fluido, de onde veio, para onde vai, tudo sobre fluido você tem ali no livro A Gênese, no capítulo 14, tá bom? Fala assim sobre essa preparação. E as casas espíritas sérias, né, Fernando? Elas sempre orientam seus médiuns nesse sentido. O que a gente precisa fazer não é questão de que seja pecado você fazer isso. É simplesmente você também trabalhar, né? O meu fluido. Eu tenho que ter uma energia boa. E a energia boa, ela sai do meu corpo. É o fluido vital, é orgânico. E se ele é matéria e sai do meu corpo, ele vai estar impregnado com aquilo que eu coloco dentro do meu corpo. Certo? Gente querida, 19 horas e 33 minutos.
Isso é isso, Café, é ter consciência, é bom senso, né? O que a doutrina nos ensina, o que Kardec fala o tempo todo aqui nas suas obras. A gente precisa ter bom senso. Os espíritos não nos proíbem de nada. Jesus não nos proíbe de nada. Agora a gente tem que saber o que é certo, o que podemos fazer e o que não devemos fazer. Não é nem podemos, é o que não devemos. É o que Paulo diz lá, é posso tudo, mas nem tudo me é lícito. Quer dizer, eu posso fazer tudo o que eu quiser na minha vida. Agora, nem tudo que eu faço vai ser bom. Eu posso tomar uma caixa de cerveja? Posso. Tomar até um caminhão de cerveja. Se eu aguentar, eu posso. Agora, vai ser bom para mim fazer isso? Não. Então, para que eu vou fazer? Né? Então, é assim que a gente tem que pensar. Eu posso comer uma panela de feijão? Posso. Uma tonelada de feijão. Vai ser útil para mim? Vai ser bom para mim? Não, então para que eu vou comer uma panelada de feijão, né? Então é assim que a gente tem que pensar. Isso aqui eu estou com vontade de fazer, vai ser bom para mim fazer? Então eu faço. Vai ser bom para eu participar disso? Vai ser bom para eu ir ali? Eu vou. Você não vai, eu não vou. Aí é onde a gente está usando, colocando em prática o nosso livre-arbítrio. É aprender a fazer as escolhas certas para nós mesmos. Por quê? Nós, voltando àquela velha tecla, nós estamos sobre a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, eu vou sofrer as consequências. Então, eu quero o que para mim? Consequências boas ou ruins? É conscientização de cada um, tá bom? Gente querida, quem é que pode se oferece aí para subir para fazer a nossa prece de encerramento? Levante a mãozinha que eu vou ficar agradecida. Vocês não estão querendo rezar, hein? Gente que não gosta de rezar. O microfone é tão baratinho, não custa caro.